Então hoje a gente vai conversar com o Alexandre de Moraes Rego. É um prazer enorme ter aqui o Alexandre, que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil e é o presidente, atual presidente da 5ª turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife. Olha, Alexandre, muito obrigado por ter vindo aqui para participar desse seminário que a gente vem fazendo e para participar do nosso grupo de estudos, fornecendo dados que são muito necessários para estimular o pessoal que já está e para trazer novas pessoas para o grupo de estudos. Obrigado, Alexandre, por ter vindo. Eu agradeço o convite, Dr. Hélio, a quem eu conheço de longa data, é uma pessoa muito dedicada a essa área acadêmica, né, que faz um trabalho ótimo de divulgação da parte do direito tributário, né, e olhando sempre os dois lados, né, convidando pessoas da área dos advogados tributaristas, mas também pessoas que trabalham na administração tributária, como é o meu caso, que trabalho na Receita Federal. Exatamente, esse dado é muito importante. O direito tributário é relacional e a gente procura, como vocês sabem, trazer os dois lados da relação tributária. Pois bem, a minha ideia é de nós conversarmos um pouco sobre questões gerais e depois entrarmos na própria declaração de imposto de renda de pessoa física. Esse é o nosso tema de hoje, imposto de renda de pessoa física. Bom, como colocação geral, Alexandre, eu te coloco inicialmente a questão da tabela do imposto de renda. Aqui no Brasil a gente tem a alíquota 0, 15, 27,5%. E a Constituição fala em progressividade. Recentemente no Congresso Nacional discutiu-se novas alíquotas. O que tu achas disso? Veja, um problema grave de cumprir os princípios constitucionais que foram estabelecidos em 1988 para informar a legislação ordinária do imposto de renda, né, o princípio constitucional menos aplicado na prática é o da progressividade. Tá? E isso é muito questionado. Na verdade, a tabela hoje tem 5 alíquotas, tem a alíquota 0, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Tá? Isso vem de uns 4 ou 5 anos, a instituição dessas alíquotas intermediárias de 7,5% e 22,5%. Só que a progressividade ela é pequena, porque com uma pequena faixa de renda, o contribuinte já chega na faixa dos 27,5%. Tá? Eu não sei decorar daqui, mas é um valor em torno de R$4.000, o valor da base de cálculo que já submete o contribuinte, mensais, né? R$4.000 mensais, que já submete o contribuinte à maior alíquota. Mas o problema maior do desrespeito, vamos dizer assim, ou respeito parcial ao princípio constitucional da progressividade, né? Na verdade, o princípio não é informado só para o imposto de renda. Tá? Ele vai numa linha geral. Sempre que possível, os impostos deverão observar a capacidade contributiva e deverão ser progressivos. Tá? Então existe, por exemplo, uma discussão enorme sobre o IPTU progressivo, que jamais chegou a ser aplicado nos municípios brasileiros. Já se tentou em São Paulo, numa administração de Luiz Erundina, mas não deu certo. Em relação ao IPTU, a progressividade deve ser, ou deveria ser, em razão do valor do imóvel, do uso do imóvel, se industrial, comercial, isso, a função social da propriedade, do local em que o imóvel se situa e do tempo de não utilização ou subutilização, ou seja, quando ele é baldio, quando ele é não utilizado ou subutilizado. Um imóvel com fins especulativos, né? Usar a tributação para estimular a utilização social da propriedade imobiliária urbana. Bom, mas na área de imposto de renda, o maior problema do desrespeito, vamos dizer assim, à progressividade é a tributação de forma excepcional, tá certo? Existe uma técnica de tributação, o chamado rendimento tributado exclusivamente na fonte, tá certo? Que esse rendimento ele não segue uma tabela progressiva, como o rendimento que a gente chama de rendimento sujeito ao ajuste anual, entre os quais o principal deles é o rendimento do trabalho assalariado, ou também o rendimento do trabalho não assalariado. Então, rendimentos de juros de aplicações financeiras, tá? E rendimentos eventuais de ganhos de capital na venda de bens e direitos, eles são tributados de forma exclusiva na fonte, e essa técnica é quando existe uma fonte pagadora obrigada a calcular o tributo, fazer a retenção e recolher para a Fazenda Nacional,
ou um chamado tributo sujeito à tributação, um rendimento sujeito à tributação definitiva, que é quando o próprio contribuinte tem o dever de apurar o tributo e pagar o imposto, mas esse rendimento não vai compor uma base futura de ajuste anual. Tá certo? Então, se a gente olha para o percentual superior de renda da sociedade brasileira, a maior parte dos rendimentos dessa turma fica sujeita ou à tributação exclusiva na fonte, no caso de juros de aplicações financeiras, ou a tributação definitiva, no caso de aplicações em bolsa de valores, por exemplo, ou são rendimentos isentos na pessoa física, porque são os lucros, né, apurados na pessoa jurídica e distribuído para o sócio pessoa física. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa ideia forte no Brasil que a pessoa física, ela, mesmo uma pessoa física, um sócio de uma empresa, de uma grande empresa, ele, na verdade, como sócio da empresa, paga menos tributo do que um assalariado em geral. Explica isso. Na verdade, depende da forma de tributação na pessoa jurídica, certo? Tá. Na pessoa jurídica, também como na pessoa física, existe uma graduação da tributação. Então, a gente tem, por exemplo, na jurídica, o regime do Simples Nacional, tá? Que são aplicadas às microempresas, empresas de pequeno porte, e um segmento menor ainda, que é o microempreendedor individual, né? Para pessoas que têm ocupações, vamos dizer assim, de menor qualificação profissional, que tem um faturamento anual de até 60 mil reais, tá certo? Bom, mas das, sei lá, 4 ou 5 milhões de empresas no Brasil, cerca de 3 milhões e 800 mil estão enquadradas no Simples Nacional, certo? E elas têm um faturamento anual de até 3 milhões e 600 mil reais. Então, os rendimentos produzidos por essas empresas, eles, na parte do imposto de renda, porque esse pacote do Simples Nacional, ele inclui ICMS, ISS, inclui os tributos e contribuições federais, INSS, na parte da contribuição previdenciária patronal, imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, PIS e COFINS. Tá? Então, nesse pacote, se a gente for olhar especificamente para o imposto de renda da pessoa jurídica, o que é pago por essas PJs optantes pelo Simples Nacional é um valor inferior ao que se paga pela pessoa física, notadamente com o uso da tabela progressiva, cujo valor vai até 27,5% em cima da base de cálculo. Tá certo? Mas as pessoas jurídicas maiores, e é dessas de onde vêm os grandes lucros que são distribuídos por sócios e acionistas, essas pagam, na prática, um valor mais alto de imposto do que paga na pessoa física, porque elas pagam 15% de uma alíquota base, né, em cima de um lucro trimestral de até 60 mil reais, que é um valor baixo, tá certo? E mais uma alíquota adicional de lucro de 10% sobre o que ultrapassa isso. Então, se a gente está falando de grandes rendimentos de lucros distribuídos, tá, o valor da alíquota em cima desse lucro tende a 25%, tá, que é uma alíquota efetiva mais alta do que a alíquota efetiva média do contribuinte da pessoa física. Observe o seguinte: a alíquota efetiva, por quê? Porque a tabela que vai até 27,5% na física, ela incide sobre uma base de cálculo. Tá certo? Ou seja, tem um rendimento bruto, mas tem as deduções que o contribuinte pode fazer de previdência, de despesas médicas, certo, de instrução, né, do livro caixa, por exemplo, de um profissional liberal autônomo, pessoa física, que pode deduzir as despesas necessárias ao exercício da sua profissão. Então, se você pega o valor do imposto devido, né, sobre o valor do rendimento bruto, a alíquota média das pessoas que têm um rendimento mais alto não chega nunca aos 27,5%, tá? É na faixa de 20, 22%, tá certo? Então, se você considerar os lucros das grandes empresas, tá certo, que são, vamos dizer assim, de onde vem os maiores rendimentos das pessoas mais ricas, o valor do imposto de renda cobrado é 25%, em torno de 25%, porque existe uma faixa de 15% para lucros até 60 mil no trimestre, certo? Mas tem também a contribuição social sobre o lucro líquido, que é uma outra tributação sobre o lucro, que é uma contribuição social destinada ao financiamento da Seguridade Social, tá certo? Então, a soma das duas dá 34%. Isso é mais do que o que se paga na pessoa física isolada. Agora, existe um problema sério, que é o descumprimento de uma regra constitucional,
que é o de respeito a um outro princípio, que é o chamado princípio da universalidade. O que é que diz o princípio da universalidade? A distinção entre o princípio da generalidade em relação ao contribuinte e da universalidade em relação à base de cálculo. Generalidade está focando pessoas. Exato. Todos os contribuintes devem pagar. Universalidade está olhando para a renda. Base de cálculo. Toda a renda deve ser tributada a princípio. Tá certo? Então o que acontece? A gente tem a regra de tributou na jurídica, o lucro líquido é distribuído desde que contabilizado. Tá certo? Tem que ter uma escrituração contábil para que se demonstre efetivamente a existência daquele lucro. Uma vez distribuído esse lucro para a pessoa física. Contabilidade paralela. Não, de jeito nenhum. A contabilidade de acordo com as regras universais, inclusive o Brasil está entrando mais recentemente na padronização internacional da contabilidade. Tá certo? E isso gera um lucro que, uma vez tributado lá na PJ, o lucro líquido que ficar pode ser distribuído de forma isenta para os sócios. Tá certo? Só que existe uma regra que é muito utilizada no Brasil, que é a regra da tributação pelo lucro presumido. Tá certo? O lucro presumido, historicamente, ele era utilizado em atividades econômicas que ficavam de uma forma um tanto quanto submetidas à regra da concorrência perfeita, teórica da economia, mas que não, que a gente sabe que não é perfeita, mas que ficava dentro de um balizamento, vamos dizer assim, da margem de lucro. Certo? Então era aplicado para indústria e comércio. Excepcionalmente, serviço, só o serviço de transporte de cargas, tá certo? Que este sim é o mais aproximado do sistema teórico econômico da concorrência perfeita. Então se atribuíam coeficientes de presunção do lucro em cima da receita bruta por atividade, e esse coeficiente de presunção, esse lucro, é obtido através de coeficientes, presumidamente, por isso que o nome do presumido, submetido à alíquota do imposto de renda. Tá certo? Só que o pragmatismo da Receita Federal, a dificuldade de constatar a veracidade da escrituração contábil, né, levou a que se admitisse no lucro presumido as atividades de prestação de serviços. Sim. Isso em 1992. Tá? Já faz um tempinho, tá certo? Pelo pragmatismo. Esse lucro presumido foi ampliando o limite de valor para admissibilidade, tá certo? E aí a gente chega numa situação em que uma fração da renda ela pode não ter sido tributada nem na pessoa jurídica, nem na pessoa física, desrespeitando o princípio da universalidade. Certo? E deve tributar toda a renda e parte Exatamente. da renda. Então hoje tem um fenômeno que o pessoal chama de pejotização, que é a transformação da atividade exercida por profissionais, pessoas físicas, onde recolhem o imposto de renda da pessoa física, que vai até 27,5% na tabela progressiva, sobre o seu rendimento do trabalho. E também o empregador, o pagador do serviço, recolhe a contribuição previdenciária patronal, né, que numa situação normal vai até 20%, exceto a recente chamada desoneração da folha, que substitui esse tipo de tributação por uma tributação em cima da receita bruta. Exatamente. Tá? Então, a pessoa faz uma pejotização. Então, em vez de uma empresa contratar um profissional qualificado, ele, como pessoa física, assinar a carteira dele, pagar fundo de garantia, pagar contribuição previdenciária patronal em cima disso, essa empresa contrata uma empresa, pessoa jurídica, prestadora de serviço, né, que nunca, por coincidência e sempre, certo? O prestador de serviço é o próprio sócio da empresa. Tá certo? E essa atividade, a Receita começou a desconsiderar a personalidade jurídica dela para tributar o profissional como pessoa física e a empresa ser obrigada a recolher a previdência. Mas o Congresso Nacional inseriu um artigo numa lei de 2005, a Lei 11.196, a chamada MP do Bem. Foi enxertado um artigo nessa MP do Bem, tá, que diz que a administração tributária não pode desconsiderar a personalidade jurídica, a não ser por um processo judicial. Então, na prática, essa atividade de fiscalização para coibir esse mecanismo da pejotização
está praticamente inviabilizado. Esse tá jeito está funcionando. Funciona né? com base O em Brasil tem essa característica. Né? Exatamente. Então, e o mais grave, agora em 2015, foi permitido que as empresas de prestação de serviço, de atividades profissionais, de natureza intelectual, técnica, etc., passassem a optar pelo Simples Nacional. Tá certo? Não de uma forma tão favorecida assim. Eles vão para uma tabela de alíquotas que é semelhante ao cálculo que se faz pelo lucro presumido, certo? Mas vai recair numa situação em que uma parte da renda da empresa não será tributada nem na pessoa jurídica, porque o coeficiente de presunção de serviço é de 32%, certo? E nem na física, porque o lucro apurado, uma vez contabilizado conforme as normas contábeis, né, ele pode ser distribuído para a pessoa física de forma isenta. Um exemplo clássico que a gente cita, tá? É o pessoal que trabalha em grandes empresas e já tem um grande tempo de vínculo empregatício e adquiriu uma certa estabilidade. Esse pessoal é convidado a constituir uma pessoa jurídica e continuar prestando serviço à mesma empresa, tá certo? Na Justiça do Trabalho, isso entraria em choque, porque aqueles elementos da caracterização do vínculo empregatício, né, subordinação, pessoalidade e habitualidade, eles estão presentes, tá certo? Mas existe um interesse mútuo da empresa de reduzir a sua carga tributária sob o regime do emprego e do empregado que não quer ser empregado, ele prefere ir para a jurídica porque vai pagar menos, tá certo? Então é difícil você admitir que uma empresa que tem de despesas basicamente o pagamento dos tributos, certo? E o pagamento de uma despesa para um contabilista fazer a apuração, tá certo? Que ela tenha 68% de despesas. Porque se eu estou presumindo que o lucro dela foi 32%, certo, o que não foi lucro, que teoricamente seriam custos e despesas, seriam 68%. Certo. Não chega nisso, tá certo? Então, a empresa ela paga na faixa de 15%, 16% de tributos, tá certo? E tem um custo aí de 1 ou 2 salários mínimos para o contabilista, certo? Então, ela vai ter de despesas efetivas em torno de 18%, 20% no máximo. E está presumindo que as despesas dela foram 68%. Nesse caso, a pessoa jurídica está criando o instrumento da pessoa jurídica vem com uma maneira de planejamento tributário para pagamento, tanto da empresa quanto o que seria um empregado. Exatamente. É uma situação em que, pelo critério da caracterização do vínculo empregatício da CLT, o critério clássico, sem sombra de dúvida, certo, eles estariam presentes. Um exemplo, vamos citar um exemplo clássico, tá? William Bonner, apresentador do Jornal Nacional da Rede Globo. Normalmente não cita nomes. Eu vou citar o nome porque é um nome conhecido nacionalmente, tá certo? Todos os grandes profissionais dessa atividade, eles não trabalham como pessoa física, pessoa jurídica, certo? Então, alguém pode dizer que não existem os 3 critérios de caracterização do vínculo empregatício? Claro que não, tá certo? Então existe um movimento da Receita Federal, o que a gente chama de um balão de ensaio, certo? De tributar a distribuição de lucros, tá certo? Isso vai na contramão do movimento internacional de tributação da renda, tá certo? Essa ideia de que, uma vez tributada a renda na pessoa jurídica, não se deve tributá-la na física, que é uma bitributação, tá certo? Isso em escala internacional, isso tem sido evitado. Agora, é de se questionar se, nos outros países, o sistema tributário aceita que uma parcela significativa da renda escape. Se chama de black hole, ou seja, um buraco negro. Exatamente, tá certo? Então isso precisa ser melhor estudado, tá? Certo. Uma proposta que surge é a seguinte, tributar todos os rendimentos do contribuinte pessoa física no ajuste anual, tá certo? E compensar o imposto que ele eventualmente tenha pago, seja ele próprio, por exemplo, uma aplicação financeira num fundo ou num CDB, certo? Seja um imposto de renda recolhido
pela pessoa jurídica da qual ele é sócio. Aí eu te pergunto o seguinte, já que a Receita Federal tem tantos dados, ainda está distante o dia em que o contribuinte vai deixar de precisar fazer a sua declaração anual de imposto de renda? É possível visualizar um período no Brasil em que não vai haver a necessidade dele, contribuinte, fazer a declaração? A própria Receita trataria de informá-lo qual o valor devido, e se ele discordasse? Está clara a pergunta? Está clara a pergunta, nós estamos caminhando nesse sentido e agora, em 2015, já está implantado e está funcionando, tá certo? Um mecanismo nesse sentido, mas ele não será exaustivo, jamais. Por quê? Porque se a gente for para o conceito de renda, lá no CTN, artigo 43, tá? Produto do trabalho, do capital da combinação de anos, tá certo? Ou os acréscimos patrimoniais, tá certo? E não estejam claramente identificados no inciso anterior, tá certo? Então, na declaração de imposto de renda, ela tem uma ficha, né? Hoje a gente chama de ficha por causa do computador, mas tem um subconjunto lá, uma seção, vamos dizer assim, que é importantíssima, que é a declaração de bens e direitos e sua contrapartida, a informação de dívidas e ônus reais, tá certo? Esses dados a Receita Federal não dispõe. Então tem que atribuir uma obrigação do contribuinte informar isso, tá certo? Que é para a gente monitorar, né, a administração tributária monitorar a possibilidade, né, de um acréscimo patrimonial não explicado pelos rendimentos, sejam eles tributáveis no ajuste, tributáveis de forma exclusiva ou definitiva, ou isentos, ou até de valores que não se constituem renda, como, por exemplo, empréstimos recebidos, que vão constituir uma dívida do contribuinte, tá certo? Então, já agora em 2015, nós temos a chamada declaração pré-preenchida. O contribuinte que tem a certificação digital, e aí é um mecanismo necessário para o resguardo da regra do sigilo fiscal, tá certo? Esse contribuinte, ele obtém automaticamente da Receita Federal os dados que a Receita Federal já dispõe sobre esse contribuinte proveniente dos terceiros, por exemplo, as fontes pagadoras, né, as instituições financeiras, mas não vão estar disponíveis dados de transações que o contribuinte fez na sua vida particular. Sim. Tá certo? Então, vai ser muito difícil chegar a esse momento em que a Receita vai ter o conhecimento de tudo o que afeta, vamos dizer, uma declaração de rendimentos e dispensar o contribuinte de fazer a declaração. Porque, para se chegar nesse ponto, a Receita Federal teria que invadir a intimidade do contribuinte, sigilo, né? E isso é proibido pela Constituição em cláusula pétrea. Aí eu te pergunto, VGBL, está muito em voga a ideia de que vida garantia de benefício livre, que o VGBL é uma boa alternativa, inclusive para não pagar no ano específico um imposto de renda maior. É claro que ele tem um prazo, e a depender do prazo, o imposto de renda vai diminuindo. O que é que tu achas do VGBL como uma maneira de planejamento fiscal? Isso é importante, é uma dúvida que surge muito em plantão fiscal, em orientação. E distingue entre o VGBL e o PGBL. Pronto, então essa é importantíssima. O V de vida, certo? Tá. Ele não constitui uma dedução quando o contribuinte aporta recursos e faz as contribuições para o plano. Tá? O V de vida, na verdade, é um seguro de vida ao contrário. É um valor que o cara vai receber, o participante do plano vai receber quando completar uma determinada idade. E também, obviamente, privada, né? Isso. E também, obviamente, se morrer, que tem um componente de seguro, certo? O P de plano, PGBL, é o Plano Gerador de Benefício Livre. Certo? Esse plano, ele é um mecanismo de postergação de tributação. Certo? Ele é o que a gente chama de previdência privada. Ele vai proporcionar um benefício previdenciário complementar à previdência oficial, e a condição de dedutibilidade das contribuições vertidas para o P de plano, certo? Durante o ano calendário, ele tem que ser também participante de um plano de seguridade social oficial. Tá certo? Então, a pessoa aporta os recursos para o PGBL, tá certo? Durante a fase de contribuição, aquele aporte é dedução da base de cálculo, respeitado um limite de 12% dos rendimentos tributáveis, tá certo? E quando for na época de receber os benefícios, o complemento de aposentadoria, ele vai ser tributado. E o contribuinte pode optar
por uma tributação exclusiva na fonte regressiva, Certo. e diminui a alíquota para 10%, se o valor dos aportes que ele fez ficarem por um período mínimo de 10 anos. Quer dizer, em função do tempo, paga menos Isso, tributo. exatamente. São mecanismos que estimulam a poupança, né, porque essas entidades de previdência privada vão receber esses recursos, aplicar em títulos públicos, aplicar em empreendimentos de grande porte. Né? A gente vê que os grandes empreendimentos no Brasil, eles sempre têm a participação das entidades de plano de previdência, sejam as entidades de previdência privada fechadas, né, que são patrocinadas por grandes empresas, estatais ou não, certo? E as entidades de previdência privada abertas que admitem qualquer pessoa chegar. Agora, o VIDA, né, o VGBL, que é o VIDA, que tem a ver com seguro de vida, gerador de benefício livre, na verdade isso é uma coisa brasileira, tá? As entidades de seguros, certo? Elas não podiam gerir planos de previdência privada, porque pela legislação quem pode gerir plano de previdência privada são as empresas de previdência complementar, sociedades anônimas, necessariamente, desse tipo. Certo. E as seguradoras ficaram no mercado com dificuldade para captar recursos, perdendo a concorrência na captação de recursos para essas empresas de previdência privada. Certo? E aí, por uma questão de equilíbrio do mercado na captação de poupança, foi inventado esse seguro de vida ao contrário, nós estou falando popular, chamado VGBL. Então, a contribuição ao V de vida, VGBL, não é dedutível, e o resgate, se o contribuinte resgatar antes do prazo mínimo estabelecido, ele vai ser tributado somente sobre os juros da aplicação que fez. Enquanto que no P de plano, PGBL, se ele resgatar antecipadamente, vai constituir um rendimento tributável no ajuste anual. Então, certo? Em síntese, o VGBL, na declaração, que existe só para que as pessoas lembrem, existe a declaração por dedução legal e por desconto simplificado. Isso. Não é isso? Exatamente. Pois bem, o VGBL vale a pena, na tua opinião, quando se trata de declaração por dedução legal ou não? Não. O VGBL, ele é mais útil, né? Ele é mais, vamos dizer assim, adequado a pessoas que têm rendimentos ou isentos. Por exemplo, o empresário que recebe basicamente distribuição de lucros isentos, tá certo? Ou um contribuinte que já tem uma aposentadoria, tá certo? Em valor que dá o sustento básico dele, então ele não tem necessidade de deduzir na declaração, tá certo? Ele já tem uma renda isenta, tá certo? Não é vantagem para isso. O P de plano é vantagem para o contribuinte que tem uma base de cálculo alta. Tá certo? Então, para ele, é mais vantagem o P de plano do que o V de vida. Certo. Bom, então agora vamos começar a estudar a declaração propriamente dita, e pela tua enorme experiência, tu vais dizer quais são os defeitos mais comuns, tá bom? Vamos lá. Com relação aos dependentes, então, é normal que de repente a pessoa tenha um dependente, um filho, mas esse filho ele vai e completa maioridade e começa a ter um estágio e recebe por esse estágio. Então, se ele está como um dependente, mas está recebendo pelo estágio, você tem que fazer a informação? Isso. A regra básica é o seguinte: cada declaração é para uma pessoa, tá certo? Como a legislação tributária, ela nem deve, nem pode, né? Vamos dizer assim, abstrair a realidade da sociedade que tem as famílias, então se admite, né, que numa declaração de um contribuinte, um sujeito passivo, se agreguem mais pessoas. Que pessoas são essas? O que a gente chama de dependentes, tá certo? Então é até interessante porque até 1995... Eu vou fazer uma breve interrupção, porque conforme nós havíamos combinado, nós temos um tempo para cada módulo, para cada bloco. Então, no próximo bloco, Alexandre, a gente vai começar a falar especificamente, ponto a ponto, da declaração de imposto de renda. E aí eu vou contar a história dos dependentes. Não percam, tá bom?